Fala, Marlon Newton. Como está o senhor? Eu tô ajustando aqui o meu cenário master. A galera já tá entrando, rapaz? Isso aí, visualizar, bonequinho. Grande bonequinho. Olá, boneco. Olá. Aí, agora sim. Você tá vendo, Marlon? O pessoal tá se acostumando já com a ideia, cara. Às 7 horas já a turminha tá esperando aí, bicho. Ficou atrasado, não vai mais entrar na sala. O esquema é brutal. E aí, nobre Bonete, como está você? Tudo tranquilo. Dá uma esquentadinha. Pois é, aqui também deu uma esquentadinha, esquentou tanto que hoje eu vou tomar uma cervejinha na live. Olha aí. Vou tomar uma redzinha. Isso aí, vou tomar uma Ramp Beer aqui do Jiraya. Tomar uma rampzinha dele. E não vou nem botar pra gelar muito. Qual que é essa aí? É uma Red. Uma Red. Uhum. Aí. Sejam bem-vindos, pessoal. Ana Lúcia. Bem-vindos. Ozzy, Hidromiel Mestiça. Sejam todos bem-vindos. Preciso e considerações sobre os nutrientes comerciais e suas funções para a fermentação. Olha, meu nobre, nutriente nutre as leveduras. Levedura nutrida, você fica feliz. Quem vai beber seu hidromel fica feliz e todo mundo fica feliz, cara. É o bicho. Brincando, a gente fala melhor assim daqui a pouco. Calma. Isso aí, Casa del Toledo, bem-vindo. Isso aí. Fala aí, Ícaro, bem-vindo. Só mais um pouquinho, pessoal, deixa eu só entrar mais uma galerinha aí que nós já iniciamos os esqueminhas. Saúde. Boa essa Red. Nossa, Red. Eu gosto de Red, na verdade. Sabe que o Camilo tava falando, né? Perguntando na live de sexta sobre estilo de hidromel preferido, falamos de boucher e tal, e eu tava comentando contigo, né, preciso produzir mais Mighty Mo, e eu tô pensando em fazer um Mighty Mo e um boucherzinho tradicional, sem nada, só boucher mesmo, cara. Cara, boucher também é minha preferência, né? Pois uma é. vez até eu brinquei aqui no meu Instagram, fiz uma enquetezinha sobre o meu estilo preferido, né? E o pessoal, todo mundo falando Bragô, porque eu vivia falando do meu Bragô, né? Do meu monstrinho. Só que não adianta, Boucher é o que me ganha, cara. Não adianta. Cara, é uma lindeza, cara. Uma vez eu tava num bar, eu tava com uma garrafa do Boucher base e tava tomando uma Red, mas a Red não tava 100% assim, sabe? Aham. Resolvi blendar na hora. Cara, ficou demais. Ficou muito. Essas brincadeiras feitas no susto, assim, costumam dar umas coisas boas. Bah. Né? Ficou bem legal. Inclusive a garrafa foi toda do Boucher, né? Porque daí todo mundo provou, quis fazer também. Aí vira nada, né? É. Fala, Bia, que entrou ali, Bia Coffee Lover. Vila Mandaçaia também tá aí. Sejam bem-vindos. Marcelo. Isso aí, pessoal. Isso aí. Acho que já podemos dar início aos trabalhos. Deixa eu colocar o contador de tempo aqui. Aí, já foi 4 minutinhos e meio. Acho que já dá pra gente iniciar, né? Já podemos começar a brincar. Muito bem. Então, Bonete, temos as perguntas que foram colocadas no YouTube? Temos sim. Ander Sepúlveda, né?
Parabéns, muito legais as lives, estou estudando um pouco da história do hidromel. Eu gostaria de saber um pouco da história do Mazer e como o hidromel era bebido antigamente. Aliás, qual levedura é indicada para hidroméis de baixo teor alcoólico? Então, até a gente mandei para o Luiz a perguntinha antes para a gente tentar ver o que ia responder, mas assim, a gente não tem grandes informações, porque nenhum dos dois é pesquisador histórico a esse ponto, mas o pouco que eu sei é que basicamente os Mazers começaram a ser usados principalmente depois do século XV. Eles eram feitos principalmente de madeira, tá? Normalmente madeiras de árvores com esqueci o nome, Tronco. com o tronco mais fino, que aí seriam normalmente madeiras mais espessas, compactas, e isso ajudaria o Mazer. Eles eram utilizados principalmente em questões religiosas, até tem relatos de monastérios, cultos religiosos de diversas culturas falando do uso, e aí tem relatos falando de uso comunitário, uso particular, né? Enfim, eles começaram sendo quase como se fosse um copo de madeira, e depois eles foram ficando mais rasos, né? Mais baixinhos, e com a boca mais larga, ganhando esse formato que a gente conhece hoje, que parece uma cumbuquinha, né? E muitos tinham a borda e algum detalhe no pé também, algum metal precioso, principalmente prata. E a maioria era gravado com alguns motivos religiosos, frases, enfim. Não sei se tu quer. Vale lembrar também que recipientes mais largos, que eram para uso comunitário, para se beber com as duas mãos, onde uma pessoa passava para outra pessoa tomar, isso não é uma coisa nova, e existe muito antes do Mazer, esse tipo de recipiente. Eu não estou falando da Mazer específica. Até a própria Kylix, né? Até a Copa Kylix vem disso. A Kylix é um tipo de recipiente desse também, com a diferença que ela tem as asinhas dos dois lados e tem um pezinho. Mas o estilão do recipiente é mais largo, boca bem aberta, tem a mesma ideia, tá? E existiram vários. Basta lembrar que até um pouco de tempo atrás, as taças para champanhe não eram flute, igual essa que o Bonito está praticamente segurando ali, não é essa flutezinha alta. As taças para champanhe até o final começo do século passado, não, até o final até o começo do século passado, eram largas, que era a chamada taça Maria Antonieta, né, que era uma taça rasinha e bem larga, tá? Então esse modelo não é algo muito novo, assim. A própria Kylix, que eu usei como exemplo, tem lá da Grécia Antiga, isso daí vem de milênios e milênios atrás. Então a Mazer talvez tenha sido só uma continuação desse perfil, dessa ideia de beber comunitariamente no mesmo recipiente. Tá? Talvez seja algo mais com essa pegada aí. E sobre como o hidromel era bebido, cara, depende da cultura onde ele estava inserido, né? Exatamente. A gente está acostumado a ver aí o pessoal usar os drinking horns, porque os vikings, os nórdicos, não sei o quê. Mas, cara, depende muito, né? Que nem o Luiz falou, a Kylix, que era bem referenciada lá na cultura grega, ela era como se fosse uma cumbuca. Tem os chifres, tem as canecas de barro, de madeira, de estanho, dependendo da época e do lugar, né? Lá na Etiópia, o Tejo, que é um hidromel mega tradicional, ele normalmente é servido numa garrafinha que parece, a gente brinca que parece uma garrafinha de poção, né? Que é uma garrafinha redondinha embaixo, bojudinha, com um gargalo pequeno, né? Fininho e compridinho. Então, realmente depende de onde que era produzida a bebida, onde era consumida. Né? Falando em horn, só para aproveitar e fazer um jabazinho, chegou essa semana um pouquinho de horn aqui em casa. Chegou um hornzinho ou outro. E tem mais chegando, vai chegar mais 13 horns em breve. Os horns que estão chegando vão fazer esse daqui parecer um bebê, tá? Do tamanhão. E falando nisso, eu consegui horns miniaturas para criancinhas. Então, se você quiser um hornzinho para dar para o seu rebento tomar hidromelzinho ou não hidromel, obviamente eu não seja responsável, não dê hidromel,
você tem esses hornzinhos minúsculos aqui, ó. Como diria Fernanda Lázaro, eles são horns bebês. Eu tenho um, comprei até quando fui em Belo Horizonte, lá em 2015, no encontro. A gente foi no Mercado Público Central lá, eu acabei encontrando um bacana, com preço mega bom. Acabei comprando. Eu medi. Ele cabe 600 ml. É isso aí. É um chifrão. Mas, enfim, completando a última pergunta ali, qual levedura é indicada para hidroméis de baixo teor alcoólico? Na minha opinião, todas. Todas, exatamente. Vai depender da tua condução. Né? O pessoal se baseia muito, né, que eu vejo, o pessoal se baseia muito na tolerância alcoólica para escolher a levedura, né? Mas, cara, a gente falou nas outras lives e a gente costuma falar, vai depender do teu processo, de o quão vai ser a tua taxa de inóculo, né? O quanto de levedura tu vai acabar usando, né? Então, qualquer uma, tu realmente tem que escolher a levedura pelo perfil de fermentação que tu quer, não pelo potencial alcoólico. Claro, o potencial alcoólico vai influenciar muitas vezes na tua escolha, mas vai depender daquilo que tu quer para tua bebida. Exatamente. E aí é mais realmente focar no perfil de fermentação da levedura dentro da sua receita. Cara, foca na receita, interrompe a sua fermentação bem feliz ali e tem um produto final legal. Isso é o mais importante da brincadeira. Se for para indicar, eu não vou indicar nenhuma específica, mas se for para indicar alguma levedura com baixa tolerância alcoólica, as de cerveja tem esse perfil de fermentação mais baixo, né, de potencial alcoólico menor, mas aí tem que ver se vai encaixar no perfil que tu quer, né? Teve num dos grupos aí do Facebook, eu andei falando justamente sobre isso, e o cara falou que para ele, para as experiências dele, para o perfil dele, para o gosto dele, as leveduras de cerveja que esterificam demais não são legais, né? Eu já usei no meu Bragô a M05 da Mangrove, que esterifica bastante, né, perto do que está se acostumado a usar, das Lauvan, Red Star, e eu achei bem interessante. Então, realmente, vai daquilo que tu quer para tua bebida. Exatamente. Deixa eu só dar oi aí, chegou a Cíntia, salve Cíntia, Maicon, Cadu, chegou uma galera conhecida aí, o Bruno, a Pena, chegou o casal Beer Hunters. Aliás, o Beer Hunters tá atrasando, 11 minutos já de live, hein, cara? Você costumava ser mais pontual do que isso, hein? Ó, vai perder o lugar, né? Vai ter que sentar lá pro fundo, hein, cara? Cadu, M05 no Bragô fica bem bacana. Fica dentro da receita que você criar, né, bicho? É aquela coisa, tem mel ruim? Não. Tem mel mal inserido em receita. Tem levedura ruim? Não. Tem levedura mal inserida em receita. Todo mundo pode ficar legal em um monte de coisa se você planejar bem a brincadeira toda. Aí a coisa for um sério. E tem que identificar aquilo que é o teu paladar também, né? Claro, o Luiz eu tenho marca comercial, mas é outro mundo, né? A gente tá falando questão caseira aqui, então tem que identificar aquilo que se encaixa melhor no teu paladar, naquilo que tu quer fazer, naquilo que tu vai ter prazer de estar bebendo no final. Exatamente. Isso aí. Fala Cavaco Dudu, bem-vindo, meu caro, bem-vindo. Lá. Bom, Bonete, tinha mais pergunta lá no nosso YouTuberson? Tem mais uma pergunta do YouTube, mas eu acho que para não deixar passar muito, vamos responder aquela primeira lá que perguntaram aqui na live sobre a nutrição? Vamos lá. Só deixa eu voltar só lá para ali exatamente o que o cara perguntou aqui. Veja aí que aqui para mim não aparece tudo. Eu tenho o dom de travar. Elton, realmente é um mel muito bom, eu gosto bastante. Mas, né, tem que encaixar naquilo que tu quer, senão ele pode sumir ou não ficar tão legal. Eu acho que era basicamente sobre as marcas comerciais, como utilizar, né? E qual é... E ele falou também em questão de zinco e DAP.
Isso, precisa de considerações sobre os nutrientes comerciais e suas funções para a fermentação. Tá, seguinte, a gente sabe que o mel, apesar de ser extremamente nutritivo para o ser humano, né, é um produto que é doce, mas tem vitaminas, tem minerais, tem um monte de coisa legal, ele, para a levedura em si, ele é pobre. Tá? Para a levedura, ele falta vários nutrientes que são fundamentais para uma fermentação adequada. Tá? Então, o que você precisa para uma fermentação adequada acontecer? Você tem que ter fornecimento de nitrogênio assimilável. Tá? Nitrogênio é fundamental para o ciclo anaeróbico da levedura. Então você tem que ter zinco, você tem que ter magnésio, você tem que ter tiamina, né, complexo de vitamina B12 como um todo. Então são vários compostos que você tem que fornecer para a sua levedura. Você também tem que ter que a casca de levedura fornece mesmo, lipídios, você tem que fazer fornecimento de lipídios. Então tem vários pontos importantes que só o nutriente vai fornecer. Fazer hidromel com fruta costuma ser mais fácil do que você fazer um tradicional. Você perguntar para quem está começando agora, você vai ver que a galera, em geral, quem não tem muito conhecimento, acaba tendo mais sucesso fazendo meloméis do que fazendo tradicionais. Porque a fruta acaba aportando um pouco desses nutrientes que a levedura necessita e que não tem no mel. Então, se o cara está fazendo meio aleatório, ele vai se dar melhor colocando um adjunto que cumpra uma partezinha do que o nutriente faria. Ok? Dito isso, a gente tem que pensar que todo nutriente para fermentação que se encontra no mercado deveria vir com as coisas que a levedura precisa para fermentar. Então, os mais conhecidos, os mais indicados para hidromel são os Fermade da Lauvan, que é o Scotts Laboratories. Você tem a Fermade K e o Fermade O. A diferença básica entre eles é que o Fermade O, ele possui nitrogênio vindo de fonte orgânica, e o Fermade K, ele é metade orgânico, metade inorgânico. Qual que é a diferença entre eu nutrir um mosto com fermento orgânico, com nitrogênio orgânico e nitrogênio inorgânico? O inorgânico, você tem uma absorção um pouco rápida demais pelas leveduras no mosto. Então, quando você usa um Fermade K, você tende a ter um pico de absorção na sequência à introdução do nutriente, e você vai ter, do pico até a próxima adição, uma baixa, que pode ser perigosa ou não, de nitrogênio assimilável. Tá? Já com o nutriente que possui o nitrogênio orgânico, você adiciona o nutriente e ele mantém um nível estável, ou pelo menos mais ou menos estável, de absorção desse nitrogênio. Então você consegue um melhor aproveitamento pela levedura. A questão toda é, Fermade O custa fácil de 5 a 10 vezes o preço do Fermade K. Não é barato, é uma pancada de caro. Tá? Exatamente, Michael. Se colocar muito nitrogênio inorgânico de uma vez só, você vai criar um hidromel que é um absurdo. Porque esse pico de absorção, a levedura tá loucaça, ela tá pirada, tá no 440, ela quer comer tudo que ela acha, ela quer fazer álcool, ela pira. Tá? Então você acaba dando uma bagunçada no seu hidromel ali. Esse é um dos motivos, inclusive, de que hoje em dia não se faz mais adição de nutriente na levedura, tudo de uma vez só. Né? Você não coloca tudo ali de uma pancada só, você faz uma adição escalonada, você tem uma divisão, você coloca um percentual na montagem do mosto, depois com tantas horas, com tantos dias, e vai fazendo. Junto com isso, você vai fazer adição de oxigênio, você vai fazer remoção de CO2, é todo um protocolo para quê? Para que você mantenha o mesmo perfil de fermentação durante todo o tempo. Tá? Não é nem só o nutriente que entra nessa história, outros processos também entram, aporte de oxigênio, remoção de CO2, para que a fermentação se mantenha estável e sem picos. Tá? Picos não é legal em fermentação. Então os nutrientes comerciais têm que ter isso tudo que eu falei, né? Eu acabei entrando mais no exemplo de uso em si, mas os nutrientes comerciais, para serem válidos, tem que ter, pelo menos, nitrogênio assimilável, tem que ter magnésio, tem que ter zinco e tem que ter tiamina. Lipídio, ou células de levedura morta, né, yeast whole cells, não é todo nutriente que tem, mesmo os comerciais. Mas aí o que você faz? Cara, pega um pouquinho de fermento de pão, coloca para ferver na água, a fervura vai matar todo esse nutriente, esse fermento, e você joga esse fermento morto dentro do seu fermentador.
a célula morta de levedura vai oferecer o lipídio que precisa. Então é bem tranquilo, pode comprar leveda de cerveja em casa de produto natural, é bem de boa, tá? É bem sossegadão. Bonete, quer complementar? Não, é isso aí, não tem muito o que acrescentar, foi bem completinho, e é isso, tem que ter cuidado com a quantidade que tu vai adicionar, né? Baseado nos vermelhos, né, tanto no K quanto no O, existem 2 protocolos de adição já bem conhecidos, bem estabelecidos no mundo do hidromel. Eu ia te xingar mesmo, Gabi, bem isso. Então é fácil de achar, né? Quem usa o Beersmith 3 tem ali, ele já adiciona para ti exatamente quanto tu precisa colocar em cada etapa, em quanto tempo e tudo mais, né? Existem calculadoras que te fazem esse cálculo de quanto adicionar, então é bem bacana. Acho que ele tinha citado também Servomyces, também é uma boa fonte de nutrição, de casca de levedura. Usar fermento de pão fervido, levedura velha que tu deixou vencer aí, acabou não fermentando, ferve ela e bota, tudo é válido. Mas que nem o Luiz falou, basicamente tem que ter ali então nitrogênio, zinco, magnésio, né, tiamina, e isso aí bem inserido vai fazer a fermentação acontecer mais eficientemente e mais saudável e rápida também, porque isso muita gente tem problema. A fermentação demora muito tempo justamente porque não tem nutrientes suficientes, então a célula dá uma sofridinha, e aí pode vir a flavor, pode vir álcool superior, pode vir um monte de paradinha aí que depois para arrumar é mais chatinho. E hoje... é adição de sal não, Gabi, calma. Não é de sal. E até aproveitando, falando, tem marca brasileira hoje de nutriente que é legal também. Você tem os nutrientes da Bio4 aqui de Curitiba, que são bem bacana, tá? Ferve sim, tem que ferver porque fermento de pão é uma desgraça. A gente quer ele morto, a gente não quer ele vivo, tá? Essa desgraça, tem que ser lá morto, aquela carcaça destruída dele, tá? Aí fica legal, fica bem bacana, Gabi. Tinha pensado alguma coisa enquanto você estava falando ali e eu esqueci. Eu vou dar uma dica subliminar. E pensem o seguinte: carcaça de levedura fornece lipídio. Lipídio em boa quantidade, bem trabalhadinho, é meio que o que acontece quando a gente faz um trabalho no hidromel chamado surli, né? Você aporta esse lipídio no meio, esse lipídio vai dar cremosidade, vai dar corpo, vai dar estrutura. Então estudem um pouquinho sobre essa ideia aí. Surli, li se escreve L-I-E, tá? Sur, S-U-R, espacinho li. No site do Pompeia tem 2 artiguinhos falando sobre isso lá. É bem bacana essa brincadeira, tá? Deixa eu mandar um salve ali pro Idevar, o Zap. Não é, meu Ouro 3 não é photoshopado não, tá? Salve pra Serva Aquiles, a galera que joga CSGO comigo e bebe hidromel, cerveja, e é uma galera muito massa aí que faz umas bebidas muito bacanas. Boa. Salve, Idevar, você tá bem, meu cara? Tranquilo? Não, fazer massa sim, né, Michael? Mais massa, né? Não dá pra fermentar. Tu que é ruim, Demar, sai pra lá. Bom, vamos pra outra pergunta então? Vamos lá. Quem fez essa pergunta foi um rapaz chamado Elton Budaibes Costa, mais conhecido como Casal Beer Hunters. Participou lá do YouTube também, massa. Mas eu acho que deve ser novo. Eu acho que esse cara deve ser novo. Eu não conheço ele aqui ainda. Pois é, rapaz. Eu tô aqui. Indicação de alguém e é a primeira live dele. Eu também acho por aí. Vamos lá. Salve, galera. Gostaria de saber se o hidromel na geladeira vai evoluir da mesma forma como se tivesse em temperatura ambiente. Abraços. Olha... não exatamente da mesma forma, né? A temperatura sempre causa modificações fisioquímicas na bebida também. Até porque não é porque a fermentação acabou que você não tem mais nenhum processo bioquímico acontecendo ali dentro. Sempre vai ter algum processo rolando ali. E mudança de temperatura altera os processos bioquímicos, ou pelo menos a taxa com que eles acontecem dentro do mosto. Então, sim, fermentar a frio vai ser diferente, tá?
Eu uma vez fiz um teste, eu fiz um hidromel de frutas vermelhas e eu deixei ele 3 meses maturando a frio na geladeira, tá? E fiz exatamente uma receita que eu já tinha feito antes, então assim, eu tinha um parâmetro, né, e fiz uma fermentação nova e larguei ele 3 meses na geladeira. Cara, é outro mundo, é outra vida, ele fica com muito mais elegância, ele tem mais acabamento, ele ganha mais fineza. Ele tem uma estrutura muito mais delicada, tá? Então muda bastante sim. Por exemplo, espumantes, no método champenoise, o processo de maturação deles tem que acontecer a baixa temperatura. Ali de 12 a 16 graus é o ideal, né? De 15 para baixo é o top, mas até 16 graus é o ideal. Então assim, por quê? Porque o espumante é uma bebida que preza pela fineza, pela elegância, pela estrutura suave, né? Suave não, suave é uma palavra errada. Pela estrutura realmente fina e elegante, ponto. Esse é o esquema. Então, maturar frio é bem distinto. Bonete. É só pensar, por exemplo, na fermentação. Quanto mais quente for a temperatura de fermentação, mais violenta vai acontecer, né? E mais coisas ruins podem ser produzidas, né? E mais coisas boas podem se perder também. Né? Então, a maturação numa temperatura mais baixa vai ajudar o hidromel a evoluir mais lentamente, vamos colocar assim, tá? Sim. E com isso, que nem o Luiz falou, vai dar um perfil muito mais elegante, muito mais refinado para tua bebida, né? Faz mal maturar em temperatura ambiente? Não faz, né? Porém, quanto mais alta a temperatura, mais rápido é a chance desses processos acontecerem, dessas transformações acontecerem, e com isso tu de repente reduzir a vida útil do teu hidromel, porque toda bebida ela tem uma vida, né? Ela tem uma vida, ela vai numa crescente de evolução até chegar no ponto que ela estabiliza, depois ela começa a cair, né? A gente não tem como também informar quanto tempo é isso, né? Já adiantando uma possível pergunta, porque depende de uma série de fatores muito grandes aí, tá? Mas o que vai acontecer? De repente a tua bebida maturando numa temperatura mais fria, vai ter um tempo de vida prolongado, mas não significa também que ela não possa ter uma maturação, uma temperatura quente, que seja agradável. Quente a gente está falando aí é até 18 graus, tá? Não vamos passar muito disso que... Não é para cozinhar, não é para cozinhar o hidromel, não é para cozinhar o hidromel, para fazer um hidromel estilo vinho madeira. Tinha mais uma perguntita aqui. Gostaria de saber da experiência de vocês com o uso de flores no hidromel, tanto na fermentação quanto na maturação. Olha, eu particularmente, a única flor que eu utilizei foi hibiscus. Né? Tirando hibiscus, eu nunca utilizei nenhuma outra, então a minha referência é só nisso. O hibiscus, ele aporta cor, ele aporta acidez, ele aporta aroma, e muito pouco, né, sabor. A sensação de boca principal que eu percebo, pelo menos do hibisco, é mais na acidez do que no sabor em si. Eu gosto de utilizar o hibisco na maturação, porque ele já é tão delicado na questão de aroma e sabor dele, que acontece, né? Tudo que está na fermentação está no meio daquela efervescência toda, com um arrasto enorme de gás carbônico para cima, a gente abrindo o fermentador, estimulando o gás carbônico a sair. Então, insumos que são muito delicados no aroma, se você coloca durante a fermentação e você tem esse arrasto muito grande de gás para fora, você tende a levar muitos aromas embora junto. De coisinha que tem bastante aroma, beleza, vai colocar uma goiaba ali dentro, cara, goiaba tem aroma para 3 fermentações, né? Mas vai colocar um hibisco que é delicadinho, uma pétala de rosa, uma água de rosa, aí eu acho que é mais legal a gente pensar em utilizar na maturação dele, tá? Até porque é mais fácil você fazer o controle também do efeito que você quer. Então você pode, por exemplo, colocar as suas flores, as suas folhinhas, sei lá o que você vai usar, num saquinho de voal, no hop bag da vida, e você mergulha ali dentro do teu hidromel e prova de tempo em tempo, esse tempo tem que ser curto, tá? A hora que deu o ponto que você quer,
remove o saquinho dali de dentro e fica mais fácil de controlar. Mas, que nem eu disse, a minha experiência com flores é hibiscos, ponto. Então eu não sou muito referência mais além disso. A Vivi já fez alguma coisa, e tem a Raquel Fava também no sul, que já fez vários rodoméis e que manja bastante de rodomel também. Rodomel é o hidromel que leva rosa, águas de rosa, na composição, ou extrato de rosa, né? Beleza? Bonete? Eu também tenho experiência só com hibisco. Eu já faço diferente do Luiz. Eu faço... Ih, dormiu, Bonete. Bonete? Calma. Alô? Voltou? Voltou? Voltou agora. Sei lá o que aconteceu. Não caiu aqui pra mim. Não, mas voltou. Tá de volta. Tá. Eu faço 3 sessões. Eu faço 2 formas de extração pré-fermentação, uma na fermentação e uma pós. Então são 4 edições, dependendo da receita, né? Mas o hibisco é mais potente. Também tem isso, né? Ele é bem potente para as quantidades que eu uso, né? Se tu for usar pouquinho, realmente é mais aconselhável que seja na maturação. Normalmente flores é muito delicado os aromas e sabor quando emprestar. Então é realmente aconselhável que seja na fermentação, na maturação, né? Colocar no saquinho de voal ajuda a manter tudo junto, e vai, né, facilitar a tua remoção. Só tem que cuidar também para não criar uma papa por fora e por dentro ficar uma maçaroca seca, né, que aí não vai emprestar nada para tua bebida, né? Exato. Então, cuida isso. Até teve uma pergunta surpresa do Beer Hunters sobre voal, sobre hop bag. Faz de novo aí, porque eu perdi ela no meio aqui, eu não lembro o que era. Se o hop bag realmente segura todo o trub daquilo que você colocou ali dentro. Não. Não segura todo o trub, não. Né? Até porque a vantagem de tu usar ele é ele ser furado. Então partículas pequenas vão sair. Exatamente. E algumas não são tão pequenas assim, né? Se tu olhar o pessoal da cerveja aí, usa e sempre escapa alguma coisa. A cerveja pode estar limpa, tu usa ele para fazer um dry hopping, pode ser em pellet, né? O pellet vai se dissolver, né? Não dissolve completamente, mas vai se dissolver e as partículas mais finas vão cair para fora do voal. Então ele não vai segurar o trub, não. Isso aí. O Idevar perguntou, uma pergunta de resposta um pouco mais rápida, o Idevar perguntou qual o ponto ideal, como eu sei qual é o ponto ideal de caramelização para fazer o meu boucher. Idevar, não tem ponto ideal, cara, depende do mel que você tem, depende do que você quer fazer. Você quer mais caramelo, você quer menos caramelo, você quer, além do sabor de caramelo, chegar num coco queimado, num chocolate, num café, vai caramelizando mais, tá? Por exemplo, o Mighty Mo, eu faço. O Mighty Mo, eu caramelizo ele em diferentes estágios. Eu coloco uma primeira quantia de mel, caramelizo por 40 minutos, adiciono mais mel, caramelizo por mais 40 minutos, mais mel, 40 minutos, mais mel, 40 minutos, desligo o fogo, adiciono um pouco de mel cru. Então, na verdade, eu tenho molécula de açúcar que está lá caramelizando desde o começo, tenho com 40, tenho com 120, tenho com 80 minutos, e assim vai. Por quê? Vamos fazer um paralelo com cerveja. Vocês querem fazer uma cerveja com mais camada de malte, vocês usam 3, 4 maltes diferentes na cerveja, né? Vocês podem ir agregando diferentes maltes. No mel é um pouco mais complicado você agregar camadas. Então, no boucher, eu caramelizo em níveis diferentes para poder criar essa sensação, né? Ou pelo menos ampliar a possibilidade de aromas e sabores presentes ali. Agora, tudo vai do que você pretende. Você tem um mel que é clarinho, que é delicado, mel de laranjeira, cara, coisinha mais sutil assim, você não vai caramelizar ele até matar o mel, até tostar o mel. Você vai matar o ponto forte, que era o mel, que era a delicadeza, que era a leveza. Agora você tem um mel de eucalipto, um mel de bracatinga, mais intenso, mais parrudo, de repente vale a pena explorar mais a caramelização, porque já é um perfil que o mel meio que empresta para você, né, que ele já tem. Então, eu acho que dá para ir mais ou menos por essa linha, Bonete. O único cuidado que eu recomendo é não caramelizar demais, não escurecer o mel demais, porque daí tem informação de
de compostos aí que são problemáticos pra gente, tá? Mas basicamente defina alguns tempos para você tirar amostras, né? Pega uma colherinha, tira num pratinho, deixa esfriar um pouco, sente aroma, prova, né? Só cuida para não se queimar, porque vai estar quente para um cacete, né? E isso é muito importante. Quando caramelizar mel, use panelas altas, pois ele tende a espumar ou borbulhar e isso pode respingar em você e é uma queimadura bem feia. Isso é importante também. Mas, fora isso, é de acordo com o teu objetivo, de acordo com o que tu quer. E vai depender de cada mel. Então é por isso que é importante tu ir tirando amostras, tá? Porque mesmo a mesma florada predominante, de uma safra para outra tem pequenas diferenças. Então tem que cuidar disso. O Marlon colocou ali que passamos a pergunta dele, que o nutriente que ele conseguiu comprar só tem o DAP, né? Diammonium Phosphate, né? O fosfato de amônico, que é o que fornece o nitrogênio assimilado. Comprei o zinco por fora. Vale usar e quanto? Quanto de zinco especificamente? Cara, eu não lembro. No livro do Ken Schramm, se eu não me engano, ele fala de dosagem específica dos componentes de um nutriente ideal lá. Vamos dar uma olhada no livro dele, do Ken Schramm. Eu acredito que deva ter algo ali. Mas geralmente não tem uma informação específica sobre quanto, que os nutrientes eles já vêm todos prontinhos, né? Então é um pouco difícil de saber quanto de zinco. Não sei, cara. Não sei te responder essa. Também não sei. Porque, como o Luiz falou, a maioria deles já vem composto, né? Então, não é difícil dosar. Mas, se eu não me engano, realmente, no livro do Schramm tem alguma coisa sobre nutrição e ele fala sobre dosagens recomendadas de alguns compostos. Vale dar uma olhada. Até de repente eu posso... The Complete Midmaker, Marlon, do Ken Schramm. Sei. The Complete Midmaker. Eu acho que ele tem uma tabela. Porque, se eu não me engano, teve uma época que uma galera estava pensando em mandar manipular em farmácia de manipulação cápsulas com dosagens específicas baseado no que ele indicou lá. Isso aí. Deixa eu voltar aqui. Até o nosso Beer Hunter ali, ele falou, e é verdade. Pessoal, quando for caramelizar mel, de preferência, faça à noite. Tá? À noite, bem tranquilo, porque sua casa vai virar uma colmeia. Tá? Aproveitando que eu esbarrei aqui no nome do Beer Hunters de novo, e o levedo de cerveja comprimido, usa quantos por litro? Cara, é uma colher de sopa a cada 20 litros. Eu não sei quanto dá um comprimido, tem que abrir e jogar numa colher para ver. Uma colher de sopa. Acho que depende de cada marca, mas se eu não me engano, o pessoal da cerveja usava uma cápsula, 2 cápsulas a cada 20 litros. Tem que olhar certinho. Não tem problema passar um pouco da conta, tá? Levedo de cerveja, célula de levedura morta, a mais não vai fazer estrago nenhum no teu hidromel. Nenhum. Fique tranquilo em relação a isso. Aqui é um dos únicos lugares, um dos únicos pontos no hidromel que você pode errar para mais sem perigo de acontecer alguma bagunça. Tá? Um dos pouquíssimos. O Idevart tinha complementado a pergunta dele ali se valia a pena controlar por tempo ou temperatura a caramelização do mel. Eu controlo por tempo, tá? Mas a partir do momento que tu tiver uma base de dados, né, que tu fez suas anotações, tu fez comparativo, pegou foto e usa sempre o mesmo mel, tu pode começar a chegar em temperatura, né? Na confeitaria se usa muito isso para a questão de caramelização do açúcar para fazer doces, né, para determinados pontos de cocção. Mas eu particularmente prefiro tempo, porque com o tempo eu consigo prever as próximas edições. Temperatura, se tu não tiver é que assim, temperatura se tu fizer no fogo, o teu controle não é preciso, né? Então tu pode ter oscilações, a tua leitura pode estar ali, sei lá, vamos estar 200 graus, e na verdade o montante todo está a 230, então tu está fazendo uma medição errada, por isso que eu prefiro o tempo. Exatamente. Boa, bem colocado. Bem colocado.
O que mais temos de perguntinhas aí, Bonetti? Tem mais alguma coisa? Quanto o Bonetti acha? Aproveitar para fazer o jabá meu e do Bonetti aqui. Pessoal, vou falar do hidromel do Bonetinho. Então, olha o que nós temos na nossa loja aqui. Nós temos o hidromel do Bonetti, que é o Morfeu. O hidromel Morfeu, na verdade, é um melomel que leva maracujá na sua composição. Ele é frisante. É um hidromel com baixo teor alcoólico. Ele tem 8% apenas. Muito fácil de tomar. Muito fácil de tomar. E para quem não conheceu esse cara, que é o campeão de custo-benefício da loja Dente Azul, tá? Nenhum outro hidromel você vai conseguir comprar 473 ml pelo preço que você paga nesse cara aqui, cara. É muito custo-benefício e eu tenho poucas latinhas, tá? Aproveitem que tá bem pouquinho aqui. Talvez nós tenhamos mais em breve, junto com novidades, mas aí a gente deixa para contar quando a novidade estiver de fato viva, né, para acontecer. Então esse aqui é o hidromelzinho do Bonetti e, né, pelo que eu tô vendo aí, todo mundo já sabe, né, mas todo mundo aqui é conhecido, mas tem a loja O Dente Azul, que é hoje a maior oferta de hidroméis do Brasil, com mais de 30 rótulozinhos, e já vamos começar mês que vem com mais 4 rótulos, tá? Mês que vem teremos 4 rótulos, talvez mais, antes de fechar o mês ainda. Então a lojinha está com uma oferta bem bacana, frete bem legal para o Brasil inteiro, bem legal mesmo para o Brasil inteiro, tá? Eu tenho uma condição de frete muito boa. E visitem a lojinha, gente, visitem a lojinha. Se alguém aqui falar que quer visitar a lojinha para fazer compra, eu crio um cupom de desconto de novo. Eu faço de novo o cupom FOFUXO7 com 7% de desconto na loja. Mas só se alguém falar que quer entrar lá para conhecer a loja. Senão, não faço cupom. Aproveita que o patrão tá bom. Aproveita que o patrão tá mão aberta. Porque é mês de aniversário da loja. Só por causa disso. Só por causa disso. Verdade. Vamos lá. Cavaco Dudu fez uma pergunta bem interessante. Algum de vocês já fez hidromel ou melomel com pasta saborizada usada em confeitaria ao invés de frutas? Não. Entendo, não recomendo de maneira nenhuma. Porque, cara, a maioria desses que eu conheço não é tão natural quanto eles pregam ser. A maioria tem conservante, tá? E o fato de ter conservante vai dificultar a tua vida de uma maneira horrível. Alguns têm corante, tá? E vamos lá, tem muito mais formas de conseguir cor do que usar corante, né? Mas a fruta tem que sanitizar, tem que limpar. Cara, é muito mais simples do que o pessoal faz parecer, tá? É bem tranquilo, bem tranquilo. Algumas frutas vão precisar de uma quantidade muito grande, muito maior do que se esperaria. O resultado final vale a pena. Tu vai ver que se tu fizer um teste comparativo, o perfil final da tua bebida vai ficar muito melhor se tu usar frutas in natura, polpa de fruta. Cara, polpa de fruta tu encontra no supermercado hoje em dia, não é mais exclusivo de indústria, tá? Então, tá com preguiça de descascar uma fruta, de te fazer um suco e coisa e tal, vai no mercado, compra os pacotinhos de polpa de fruta. Ali, na maioria deles não tem conservante, tanto que a maioria deles é congelado, e corre para abraço. Se fosse para elencar uma ordem de qualidade, com absoluta certeza: fruta in natura congelada inteira, polpa de fruta natural, e aí daí para baixo suco industrializado, aí talvez entre depois aquela pasta bem louca lá de que você tá falando. Mas realmente, o Bonetti falou isso aí, não vale a pena utilizar por questão de conservante, de ser muito processado, muita coisa que seria legal ter no seu hidromel aportado pela fruta já morreu, né, no processo, não tem como. Peraí que o jovem falou pra gente responder. Deixa eu responder a pergunta, eu não achei a pergunta aqui, peraí, deixa eu achar. Coloque de novo. Xuxa de novo.
Olha, Idevar, tá escrito aqui sorteio, sorteio, sorteio. Você sabe que para eu fazer sorteio de um item de um fornecedor, o fornecedor tem que liberar a lata para sorteio, né? Cadê o Kavinsky? Cadê o Kavinsky? Cadê o Nem Kavinsky? Na live voltou mais. Nem na live voltou mais. Tô de olho nele. Vai ficar registrado aqui, ó, pro YouTube. Tô de olho. Tinha aqui, ó, antes de achar a pergunta ali de novo, Casa del Toledo, uma pergunta maliciosa. Quase todo mundo vende os hidroméis? E aí, Luiz? Cara, é aquela coisa, bicho. Se eu falar que quando eu era caseiro eu nunca vendi hidromel, eu vou estar mentindo. Tá? Eu vendi hidromel quando eu era caseiro. Porém, eu vendi assim, o Bonete quer comprar uma garrafa, tô aqui uma garrafa para você. Eu nunca coloquei em prateleira, nunca coloquei em bar, nunca coloquei em coisa do gênero. Não deixa de estar errado. Não deixa de estar errado, tá? Vender hidromel tem que ser industrializado, tá? Hoje até assim, nós temos uma relação muito boa com o MAPA, com o Ministério da Agricultura. Faz sentido o trabalho deles. Faz sentido, tá? O trabalho de fiscalização para manter qualidade, para manter índice de segurança alimentar, não é um trabalho à toa. O MAPA ele trabalha fazendo um monitoramento bem legal. Eles são abertos a conversar. Não citar o nome, mas teve um caso famoso agora que aconteceu aí no país por conta de fiscalização, de erros, enfim. Então o trabalho dos caras é sério, eles são abertos e se tu conhece os fiscais, eles te ajudam. Eles não são gentios, eles não são gigantes, eles não são nada. Eles podem não te dar as coisas, né, de bandeja, até porque, por favor, né, vai de ti também saber. Mas eles vão te indicar caminhos, eles vão te dar dicas bem, bem legais. Exatamente. E outra, cara, produzindo caseirão, você nunca vai conseguir se alavancar de verdade, comercialmente falando. Você vai chegar uma hora que você tem que correr atrás de se profissionalizar na área, tá? É o caminho natural da coisa. Ah, legal, mas eu comecei vendendo para os amigos e a partir daí eu percebi que rolava. Cara, beleza, tranquilo. Mas a hora que você quer realmente botar a cara para ganhar dinheiro com isso e tudo mais, a hora que você quer realmente fazer a tua vida em cima disso, aí você tem que fazer tudo direitinho, pô. Até porque assim, o MAPA ele te ajuda muito se você tá aberto a ser ajudado. Mas se você quiser ser filho da mãe também, o MAPA te pega direitinho, tá? E acredite, a encrenca é grande. A encrenca é muito grande. Então não vale a pena, tá? Eu, a partir do momento que eu decidi entrar pra... Pode falar. Vale lembrar que produzir e vender bebida alcoólica sem registro é ilegal, tá? No caso da produção, se o MAPA te pega, ele recolhe tudo, ele te aplica uma multa e encaminha toda a tua produção para análise não é da Anvisa, é da Vigilância Sanitária. Se constatarem ou acharem que a tua produção confere risco à saúde, você pode ser processado e preso. Porque aí você deixa de ser uma pessoa que transgrediu administrativamente e você passa a ser indiciado criminalmente. Que aí vira crime contra a saúde pública. Tá? Exato. Então, assim, cara, começou, vai vender pros amigos, beleza, tranquilo, cara, mas não faz barulho. Fica na sua, vende pros teus amiguinhos, sossegado, tranquilo, e decidiu, poxa, que legal, curti pra caralho esse negócio, quero fazer isso crescer. Show! Aí procura, cara, vai fazer cigano, cara, vai fazer cigano. Você não precisa fazer uma fábrica, você não precisa industrializar 200 mil litros por ano, entendeu? Faz ali uma fabriquinha, procura uma fabriquinha aberta à terceirização e contrata os caras para fazer por litro, entendeu? Tem muita maneira hoje da gente conseguir profissionalizar, tá? Não é nada impossível. Eu vou dar meu relato rapidinho, né? Oi, meu nome é Bonete. O que aconteceu? Eu vendia meu hidromel caseiro, tá? Isso não é segredo, uma galera sabe. E eu botei em bar. Consegui bar que me apoiou, que comprou a ideia. Fiscal do MAPA fez vista grossa por ser gente boa, ser amigo, ser meu conhecido, ser conhecido do bar.
Mas aí chegou um dia que simplesmente me olhou e disse, tá, e aí, vamos regularizar? Ou seja, ela poderia muito bem ter, né? Essa pessoa poderia muito bem ter me sacaneado e ter feito todo o processo sem eu saber e quando ver cair minha casa. Mas eles são tão gente fina e tão abertos que a pessoa chegou, me deu tapinha nas costas e falou, tá, e aí, vamos lá? O que aconteceu? Parei de vender. E aí foi todo um processo, foi onde eu comecei a estudar, ver possibilidades, projetar para ter a Diamond. Então, assim, pode ser que te peguem? Pode ser que nunca te peguem? Pode. Mas se tu quer trabalhar com isso, tu quer realmente fazer a coisa certinha, né? Cara, que nem ele falou, pega um cigano, eu sou cigano, o Luiz é cigano, é tão fácil, é tão tranquilo, tem um monte de gente aí querendo produzir, tem muita fábrica, principalmente agora, que tá todo mundo vendendo pouco, que tá com tanque ocioso. Né? Essa é uma ótima hora para quem quer começar a fazer cigano, procurar as fábricas e negociar para conseguir regularizar a sua produção. Porque tem gente que está com o tanque parado ou com a produção baixa, então consegue abrir brecha muito mais fácil para te produzir. Vale a pena. Bom, vamos responder o Bruno ali, que a gente já pulou a pergunta dele 2 vezes. Qual a experiência de vocês com hidromel com cacau e pimenta? Eu já usei os dois. Eu já usei os dois. Inclusive o Demite Mo que eu tenho, ele é com pimenta. Ele tem um toquezinho de pimenta ali na história. Seguinte, são 2 ingredientes que têm os seus desafiozinhos no uso. A pimenta, passar do ponto ideal é muito fácil. A pimenta ela tem que entrar em consenso com vários pontos do seu hidromel. Álcool e pimenta tende a turbinar a relação toda ali. Então você tem que tomar bem cuidado para não... para mim tanto de pimenta na comida é de boa, vou colocar isso no hidromel que também vai ser de boa. Não, o álcool vai fazer a sensação da pimenta ir lá para cima. Então você tem que tomar muito cuidado. Cuidado não só com a quantidade, mas o tipo da pimenta que você usa. Ela é uma pimenta que só traz ardor, ela é uma pimenta que traz aroma, ela é uma pimenta que traz sabor. No Mite vai um pouquinho de chipotle. Então ele aporta um pouquinho de terroso e defumado para a receita. Ele tem esse perfil que vai trazer ali. Eu uso ela só na maturação para poder ter controle máximo de quanto de pimenta eu quero. Então como é que funciona? Terminou a fermentação do hidromel, eu vou colocar a pimenta lá dentro, saquinho de voal, aquela história toda para não virar tanta bagunça, e vou controlando, provando de tempo em tempo. Em geral, a cada 2-3 dias eu faço uma prova, e a hora que deu o ponto eu saco a pimenta fora. Cacau, eu uso nibs de cacau quando eu uso em hidromel, tá? Nibs, eu compro o nib de cacau bonitinho, macero ele e coloco junto na fermentação. Por que o cacau eu coloco ele na fermentação e não na maturação? Por ser uma parte mais dura, né? O nib de cacau é um pedaço da castanha torrada do cacau. Então, para ter uma extração melhor, eu deixo ele ali dentro durante a fermentação, para que a própria fermentação, a ação de levedura e tudo mais, consiga extrair um pouco mais do que aquele cacau tem a oferecer também. Tem que encaixar com os aromas e os sabores. Um boucher da vida com o cacau ficaria sensacional, porque você tem o toffee, o caramelo, o biscuit, enfim, essa coisa toda que com o cacau ficaria uma coisa muito legal também. Então eu particularmente tenho mais essas experiências e gosto bastante mesmo do que esses 2 ingredientes podem agregar para o hidromel. Bonitinho. Eu usei pimenta, cacau eu nunca usei. Pimenta eu usei jalapeño e habanero. E realmente eu usei na maturação justamente por ter esse cuidado de conseguir pegar o ponto onde estava legal e tirar antes que passasse, né? E isso demanda que tu vá provando a tua bebida com uma certa regularidade, tenha uma certa esqueci o nome da palavra, mas enfim, né? Que tu tem um rigor ali para conseguir ver até onde vai, né? Lembrando que também pode acontecer mais novas biotransformações ao longo do processo mesmo depois que tu tire. Então toma cuidado com isso. Sempre vale a pena ter um pouquinho menos do que tu quer, do que passar do ponto e aí ou tu perder a leva ou ter que fazer um blend, enfim, outros processos.
Teve uma pergunta do Bueno ali. Fala, vai. 5 minutos para o fim da live. Rapidinho, então. Bueno, LFB, perguntou se a produção cigana é feita em cervejaria. E o nosso menino Bernardes respondeu ali, né? Que pode ser feito em cervejaria com os equipamentos corretos, porém geralmente se usa a planta de vinícola. Não é verdade. Se criou esse estigma de que se faz em vinícola porque as primeiras abertas foram feitas em vinícolas. Mas, sendo uma indústria com registro no mapa de produção de bebidas e para bebida específica que você quer produzir, não interessa se ela é uma vinícola, uma destilaria, uma cervejaria, só tem que ter os registros e o equipamento correto para a produção, tá? Então você tem que se atentar a isso, se a planta tem os registros que você precisa. Exatamente. Inclusive, assim, uma vinícola pode ter registro de hidromel, uma cervejaria pode ter registro de hidromel, uma cervejaria pode ter registro de bebida alcoólica mista, uma vinícola idem. Então, você tem que perguntar o que o cara tem para possibilitar você fazer o produto ali dentro, tá? Por exemplo, na vinícola que eu terceirizo os meus hidroméis, não tem licença para bebida alcoólica mista. Então, eu faço só tradicionais nesse local, né? Então, minha linha Spirits é todo tradicional e tudo mais, tá? Então tem essas pegadinhas aí também. Aí eu faço uma cervejaria e a cervejaria só tem, para além da cerveja, bebida alcoólica mista, não tem para hidromel. Então eu não faço o tradicional. Eu só fiz outras variações que são encaixadas como bebida alcoólica mista. Isso aí. Ó, o Carlos Souza, né, para quem ainda não sabe, falou que tá chegando atrasado aí, mas Carlos, né, só lembrando para todo mundo, aproveitando a sua deixa, vai estar no YouTube. Segunda-feira à noite, com certeza essa live sobre o Caminho com o Pé Hidroméis no YouTube, eu e o Bonetinho estaremos lá para você ver a gente quantas vezes quiser, certo? Beleza. Pessoalzinho. Essa cara bonita aqui. Só que não. Pessoal, faltam só 3 minutinhos, tá? Para acabar a nossa live de hoje. Então, Bonetinho, quer se despedir do pessoal? Muito obrigado, pessoal, por mais uma edição do Hidromeliante. A gente já está na 6ª edição. Muito bacana ver que o pessoal está acompanhando, está seguindo, está se juntando a gente. Vão para o YouTube quando sair os vídeos, vejam os vídeos antigos, deixem o like, se inscrevam no canal do Pompeia, né? Nos enchem o saco com perguntas, perguntem tudo. Não mandem perguntas só no direct, tá? Tem o pessoal mandando pergunta para mim no direct, mas não manda lá no canal do YouTube. Lá é legal de mandar também, porque às vezes a tua dúvida pode ser a dúvida do coleguinha. Lembre disso. E aí às vezes eu vou te responder no direct e não vou te responder, a gente vai acabar não falando aqui também. Então é sempre bom deixar a pergunta lá mesmo que eu te responda no direct. Muito obrigado, pessoal. Um abraço. Até a próxima edição e bebam hidromel. Isso aí, galera. Brigadão. Então, segunda-feira o vídeo tá lá para quem quiser assistir. Deixem as perguntas lá no canal do YouTube. Se vocês lembrarem durante a semana, lembrou algum outro dia, pode até colocar nos vídeos mais antigos, tá? A gente repassa ali para dar uma olhada também nos outros videozinhos. Então, a gente dá uma geral ali todos. Então, deixa lá. Coloca ali bonitinha a pergunta, a gente responde no comecinho dessa próxima live aqui. Para quem pediu, e a galera pediu, deixa ela aí no chão, aqui ela gosta de ficar no chão. Para quem pediu, então, vai ter cupom FOFUCHOS7, FOFUCHOS7, tá? Com 7% de desconto na loja, 10 minutinhos daqui para frente o cupom já tá ativo, tá bom? Teve gente semana passada que aproveitou o cupom, hein? Então aproveitem essa semana também. Beleza, pessoal? Um grande abraço a todos. É o Morfeu. Só tem lá, não tem mais. Pega lá mais. Cara, e olha, acredita, realmente no fim, eu tenho 10 latas. 10 latinhas. Sim, só 10 latinhas. Tá? Depois acabou. Pessoal, brigadão. Até a próxima live. Abraço. Obrigado. Valeu.